Salve bando, que quem fala é o Bredu. E finalmente tô trazendo um vídeo completão, mano. Depois de sei lá quanto tempo o canal parado. E se estiver escutando um chiado no fundo, é o ventilador ligado, mano. Peço que tenham empatia pela minha situação, que tá bem calor. E vou permanecer ligado enquanto eu vou narrar este desafio Nuzlocke. Para aqueles que não sabem, Nuzlocke é basicamente um desafio para deixar o jogo Pokémon mais difícil. Já que Pokémon em si já é bem fácil, né? Acredito que um novato já manja de poucas coisas de Pokémon rapidinho. As regras básicas deste desafio são: se você deixar o Pokémon morrer, ele é considerado morto, não pode mais utilizá-lo. E se você capturar um Pokémon de uma rota específica, você deve permanecer com ele, não pode capturar mais nada daquela rota. E também sem utilizamento de itens de cura, mas normalmente você pode modificar as regras do seu jogo da maneira que quiser, então segue a vida. Na minha versão eu ia colocar level cap, só que daí eu vi que na gameplay ficava ultrapassando o limite várias vezes. E também essa ROM dá muito XP, mas dá bastante XP, mano. Então não me culpem, por favor. Mas se perceber que eu fiz merda, não tem problema não, pode me corrigir aí embaixo. E também nome obrigatório aos pokémons. Acredito que não tenho mais nada a pronunciar aqui. Então senta na cadeira, no sofá, na sua cama e assista este vídeo. Opa, pera aí, desculpa, tem mais coisa para falar aqui. Eu lembrei que no início da gameplay eu não gravei eu pegando o inicial. Então fiquem aí avisados. Eu peguei um Bulbasaur. Era só isso mesmo, agora podemos iniciar o vídeo. E aí, meu jovem espectador, eu vim aqui interrompendo mais uma vez porque eu esqueci de falar a ROM que eu estarei jogando. Eu sou incrível. Então vamos lá. A ROM em questão é Pokémon Modern Fire Red. Basicamente dá um upgrade no Fire Red original, onde traz Pokémons das gerações atuais, novas mecânicas e derivados. Eu já joguei essa ROM antes, tá? Então eu sei o que eu irei lidar. Não tenho muito a detalhar sobre a ROM, ela é legalzinha mesmo. E eu só vim aqui pra falar sobre isso, tá? É nóis, muito obrigado e pode ir em paz, parceiro. Bom, está aí o Bulbasaur que eu peguei, nomeado de Gabriel. E também vamos lá com os primeiros Pokémons do time. Começando com o Pidgey, que eu capturei na primeira rota. Eu nomeando ele de Pin. Não confunda com aquela palavra que vocês estão ligados. E com a vara de pescar bem no início do jogo, eu capturo o primeiro Pokémon do Lucky, sendo ele um Team Holy, acho que é assim que se lê. E eu nomeando ele de Bolao. E na próxima rota eu capturo um Bunnelby. E eu nomeando ele de Zemax. Assim, iniciando a próxima luta com um rival que foi... A primeira luta sempre será fácil, então foi tranquila. Na próxima rota eu encontro um Surk, que me animou no início, pois eu gosto muito da Sunflora. Porém, achando que não acontecer nada, o Quick Attack leva ele numa lapada só, que me fez chorar por 3 dias. Mas este aqui eu não perco de jeito nenhum, capturando um Slowcough e nomeando ele de Elegante. Bom, aparentemente o criador deste jogo colocou mais de um rival nesta porra. Então vamos lá. Bem, vamos lá. Ela começa com o Monkey e eu com o Zemax, mas ele é normal, então eu troco por Pin, pois normal é fraco contra lutador. Enquanto isso, o Monkey usa Leer, abaixando a defesa. Eu uso o Guts, que é efetivo contra ele, mas ele usa Barry, que se recupera, mas no segundo turno não faz diferença nenhuma, pois eu levo ele. O próximo Pokémon dela é uma Eevee, então eu decido permanecer com o Pin mesmo e continuo usando o Guts. Enquanto isso ela usa Tal Whip para baixar minha defesa ainda mais, então eu decido trocar, né, para não perder o meu passarinho. Enquanto isso ela usa Growl, ou seja, não ia afetar ele de qualquer maneira. Eu uso Lancid para sugar a vida dela. Enquanto isso ela usa Sand Attack. Apesar de não ser efetivo, o Sand Attack ferra com a vida de qualquer jogador nesse mundo. Mas como vocês poderão ver, não tive dificuldade nenhuma. Bom, só um pouquinho. Mas em geral consegui lidar com esta Eevee. É assim a derrotando, sem nenhuma perda, sem nenhuma derrota. Depois de alguns farms de XP, finalmente chegamos no Brock. E antes de eu conseguir avançar de fato, eu pedi algumas vezes pro Brock. Mas agora vai ser diferente, eu acho.
No primeiro turno ele manda Geodude, enquanto o Venossauro já evoluído, eu uso o Venwip, que quase dá hit kill nele, mas por causa do estouro ele sobrevive. A única coisa que eu uso é Tackle, então por causa disso ele troca. O Brock, que é permanecer o Geodude por algum motivo, troca pro Double, que é inseto e pedra. E como o meu Bulbasaur não é efetivo contra ele, eu decido trocar pro Zemax, que apesar de ter Mood Slap, que é efetivo contra o Double, que é pedra, não causa nada. Então eu decido trocar pro Pin, que mesmo ele sendo pedra, ele ainda toma efetivo contra voador. Então eu decido usar Guts, que finalmente dá um dano bom. Ele usa Rock Blast e erra por um milagre. Então o Brock, esperto que ele troca pro Golite, que que esta versão dele é fogo e pedra. Então eu troco logicamente pro Bolao. Desculpa. Eu uso Mudshot, que dá hit kill nele, pois é terrestre. Bom, o famoso 4x pra tudo, né? O próximo Pokémon do Brock é o Geodude, que como ele não pode fazer nada, o que lhe resta é usar poção. Enquanto isso eu levo o Geodude numa picada só. E ainda ganho 17 de level. E o último dele é o Double. Enquanto isso o Brock usa o Potion mais uma vez, por ato de misericórdia. Mas, como vocês puderam ver, não adiantou de nada. E consigo vencer ele na primeira rodada. E como vocês podem ver, eu tentei manter o level dos Pokémons o mais próximo do líder de ginásio, tá? Isso pelo menos eu tentei fazer. E também a primeira insígnia e sem perder ninguém. E na próxima rota o Pokémon é uma Ninoran e nomeada de carinho. E na caverna o Pokémon é o Geodude e eu nomeando ele de Live. E na saída da caverna o próximo Pokémon é um Sandro, eu nomeando ele de Colônia. E eu poderia ficar aqui enrolando vocês, mas em resumo, a batalha do rival e da Misty foram bem rápidos, sem enrolação mesmo. O Bulbasaur solou metade do time da Misty, quer dizer, ele solou basicamente o time inteiro da Misty. Resumindo, foi isso. E na próxima rota o Pokémon é o Odd, eu nomeando ele de Verdinho. E o próximo Pokémon é um Yungus, mas eu esqueci de dar um nome pra ele, desculpa. E o próximo é um Pidove, acho que é assim que se fala, e nomeado de Querendo. E perto da próxima cidade o Pokémon é um Mankey, e eu nomeio de Puluta. E avançando mais um pouco, o Pokémon desta vez é uma Grosseferry. Meu português tá uma bosta. E a nomeando de mais um. Agora vamos lá. Antes de enfrentar o Capitão Surge, eu tava treinando alguns Pokémons para justamente enfrentar ele. Só que eu tava utilizando os treinadores que eu encontro no navio. E curiosamente eu encontrei a rival aqui. E olha o que acontece. Eu fui enfrentar ela totalmente despreparado. Eu tava com um time nada a ver, justamente porque eu tava treinando os Pokémons. Olha aí, mano, eu tava todo ferrado. Eu tava pensando que eu já ia perder nessa rodada. Vamos lá, meio que começa com a vantagem, utilizando o Querendo, que é um Pokémon voador. Só que a Rosélia utiliza a Lencid, que apesar do meu dano, ela consegue tancar e ainda me paralisa. Meus parabéns. Mais uma coisa, ela também fica recuperando com poção. Depois de um pouco pensando, eu ia sacrificar o Querendo para derrotar a Rosélia. Só que ele consegue tancar o Rosolith e o próximo encounter dele dá Critical Hit. Beleza, tudo certo por enquanto. O próximo Pokémon dela é a Eevee, que vai ser um pequeno probleminha, né? Eu coloco o verdinho no campo recém-evoluído. Enquanto ele consegue tancar alguns golpes da Eevee, eu consigo intoxicar ela. Só que mais um imprevisto acontece. Além dos personagens usar poções, também usam Full Health, que recupera os status do Pokémon. Bom, eu para compensar uso o Mega Drain para recuperar a vida, enquanto a Eevee só usa a Swift Swing. Eu coloco o Poison nela de novo. Só que mais um imprevisto acontece. Além do personagem ficar apelando com itens, os Pokémons também têm itens de cura. Itens de cura. Moves de cura. Mas depois de encher bastante saco, consigo derrotar ela, finalmente. Bom, o próximo Pokémon dela é a Mankey, que apesar de não ser efetivamente contra o meu Pokémon, ele usa a Move que deixa o meu Pokémon confuso, né? E ferra ele ainda mais. Eu troco pro Colônia, que é o Sandro, pra tentar dar alguma coisa nele, né?
E bom, cara, apesar do Confusion, o clone consegue acertar o Magnitude e dar um dano bem legal no Monkey, ao ponto de levar ele. Boa, mano. E depois disso tudo, o último Pokémon dela é o Munchlax. É nessas horas que tu ora pra Deus, mano. Eu troco pro Live, que tem mais defesa física, só que daí, curiosamente, o Munchlax abaixa a defesa dele, o que deixa a situação ainda mais legal, né? Só que, por sorte, o Live dá um crítico e consegue dar um dano bem legal, enquanto o Munchlax não dá quase nada. Eu tava achando que esse Munchlax ia dar bem ruim pro time, mano, só que deu bom. Consegui lidar com ela mesmo com Pokémons ferrados. Obrigado, senhor. Vai tomar no cu. E pra minha desalegria, as batalhas com rivais ainda não acabaram. Eu teria mais uma no mesmo navio. Primeiro que o IntelliJ aqui não se ligou que estava além de ter Intimidate, estava apelando com o Double Team. E eu ficava insistindo no Quick Attack, sendo que estava errando com o ataque físico baixado e outros fatores que eu não vou mencionar aqui. Mas em geral eu consegui lidar muito bem com o Intimidate. Já com o Surge foi um pouquinho diferente, só um pouquinho. Ele começa com Electrike e eu com Live, que é terrestre. Então não tenho nenhuma dificuldade em derrotar este Pokémon. Inclusive foi até Magnitude 9, né? Foi muito fácil. O próximo Pokémon dele é o Magnemite, que de início eu fiz pouco caso. Só que ele tinha Mirror Shot, que leva o Live numa lapada só. E o Geodude era um dos Pokémons que eu queria manter até o final dessa jornada. Bom, pelo jeito esse sonho não será realizado. Continuemos. Eu mando o Zemex, que também é terrestre, mas apesar disso eu uso o Mivo Lutador, que é Double Kick, enquanto o Magnemite por algum motivo usa Like Screen, e o Surge tem a brilhante ideia de trocar. Inclusive foi uma ótima ideia, além de Double Kick não ter causado nenhum efeito em Emolga, eu ainda fiquei paralisado, né? Olha que legal. Eu mando o Elegante no lugar do Zemex, enquanto Emolga espalha Double T pra todo mundo. Enquanto isso eu uso Slash, que milagrosamente deu crítico. Enquanto isso, Emolga continua Double Team de novo. E o miserável do Surge usa poção, só pra ferrar ainda mais com a minha vida. Meu Slash erra, enquanto a Emolga usa Shockwave, que dá um dano legal, só que em geral não foi nada. Ela continua usando. Enquanto os meus Slash continuam errando, o Surge continua usando poção. E eu decido usar Yan para botar a Emolga pra dormir, pra tentar ter alguma vantagem, né, mano? Enquanto esse Emolga continua espalhando Double Team pra todo mundo. E enquanto isso eu também uso o Slow Off pra recuperar um pouco a minha vida. Enquanto isso eu decido trocar de Pokémon, me referindo a trocar pro Colônia. Não lembro direito do porquê, mas acredito que era por algum move específico. E realmente funcionou, mano. Crush Call finalmente derrotou essa coisa. Mas não vamos comemorar por muito tempo, pois o Magnemite voltou. Que não fez diferença nenhuma, pois o Colônia levou. E o último Pokémon do Surge é o Luxray. Grande coisa. Derrotando e ganhando assim a terceira insígnia de ginásio. Em uma das cavernas eu tinha encontrado um Diglett, só que eu achei esse Pokémon desnecessário, então eu matei ele. E num vale deserto, no caminho, eu encontrei um Gligar, esse Pokémon eu queria, só que esse bicho basicamente rushou todas as minhas Pokébolas, não consegui capturar ele, então eu deixei pra lá. E um dos gramados eu encontro um Riolo, mano, um Pokémon bem interessante, né? E após a sua captura eu nomeio ele de Desdém. O próximo é um Onix, eu nomeando ele de Cobrão. E na próxima luta contra o rival na Torre dos Fantasmas foi bem tranquilo. A diferença é que aquele foi bem mais chato, toda hora trocando os Pokémons. E é isso que eu posso implementar. Porém, vamos à minha... Ou melhor, uma das minhas idiotices. Eu pensei que os treinadores comuns não iam ser problema, mas não. É uma batalha aleatória e eu acabo de perder o Pin, o meu Pidgeotto, que era um dos Pokémons que eu gostaria de ter levado pra frente. E bom, é isso. F no chat por um dos companheiros. Porém, sempre teremos uma luz do fim do túnel. Em um dos laguinhos que eu fui pescar, eu encontrei um Slowpoke, mano. Um Pokémon que eu gosto muito, apesar de demonstrar ser um pouquinho retardado. Que nada, pô, Slowpoke é só um baiano querendo dormir, pô. Tanto é que eu nomeei ele de soninho.
Pensando melhor, eu devia nomeado ele de baiano mesmo, ou Amimiro. Salve, meus bons. Eu vim anunciar pra vocês mais um F no chat, pois eu não só perdi um, eu perdi dois. O Cobrão e o Bolão. Dois Pokémons que eu tava planejando seguir pro Elite dos 4, né? Queria mantê-los. A vida realmente é maravilhosa. E mais uma vez foi para treinadores aparentemente fracos, né? Meus parabéns. Mas sempre terá algo bom no caminho. Na próxima rota eu capturo um Fletching, que será uma boa contra o próximo de ginásio, que é de planta. E eu nomeando ele de Flatus. E aí, gurizada? Mais uma vez vim anunciar aqui mais uma perda. E dessa vez eu estou chorando. E não é pouco. Eu perdi o Colônia. Que, para quem esteja informado, Sandslash é um dos Pokémons que eu mais gosto. E bom, algum treinador filha da puta matou ele. Bom, é só isso mesmo, eu não vou anunciar mais nada. Bem, vamos lá, o próximo Pokémon a ser encontrado é um Lilip. E nomeando ele de Doguinho. E pegando a Eve de graça lá da torre, eu nomeio ele de Electron. E na rota seguinte, o próximo Pokémon a ser encontrado é um Dudu. E eu nomeando ele de Duas Caras. Combinou demais agora. E uma das novas rotas que esse jogo traz, eu encontro um Slublo, mano, interessante. E eu nomeando ele de Suzano. Em um dos laguinhos que fica aí na próxima cidade, eu encontro um Corphish, mano. E eu nomeio ele de Menos. E depois de muito tempo, eu consigo arrumar o tempo para mostrar o time que eu iria utilizar contra a líder de ginásio. Porque como vocês puderam ver, eu não mostro nada, né? Que vocês se virem para descobrir o time que eu vou utilizar. Bem, vamos nesta. O primeiro Pokémon dela é o Tangela, o meu é o Verdinho. Ele é Poison, portanto é efetivo contra ele. Então eu começo a usar o Ground para me buffar o máximo que eu posso, enquanto o Tangela só continua usando o Knoth, que não está sendo, obviamente, não muito efetivo. Continuo me buffando até utilizar o meu primeiro movimento, que é Acid. Até esse ponto o Tangela me deu um dano considerável, mas não fez nenhuma diferença, pois levei ele na primeira lapada. O próximo Pokémon dela é o Flip, que é um Pokémon da 8ª geração. E eu nem sabia que ele aprendia Acrobat. Que felicidade. Eu mando o Querendo, eu mando Aero Ace, que dá metade do dano. Porém o Acrobat tá dando dano maior ainda. Eu decido trocar, especificamente pro Carinho. Ele usa Acrobat de novo, enquanto eu uso Venoshock e quase o leva, deixando nele um tiquinho de nada. E como eu sabia que ela ia recuperar, eu uso o Venoshock de novo. E dessa vez eu não levo ele de novo. Eu uso o Venoshock mais uma vez, sabendo que ela iria usar poção. E como vocês puderam ver, não tá adiantando de nada. Eu troco pro Flatus, que agora sim vai demonstrar todo o seu poder. Ele usa Acrobat, que quase o leva. Só que a habilidade dá burn nele e diminui o ataque físico. Só que a Erika perde tempo utilizando item de cura de status e eu consigo levar. O próximo Pokémon dela é um Erdegos, que pensei que não seria grande problema, até ver ela botando o Flatus pra dormir, usando Sing. Eu decido trocar de Pokémon, porque eu não quero perder o Flatus, especificamente pro Querendo, que apesar da metade da vida, ele vai cuidar muito bem do Erdegos. A única coisa que ele fez foi abaixar minha velocidade. A Erika, por algum motivo, troca de Pokémon. Eu não compreendi, mas por causa da velocidade baixa anteriormente, o Valiplum me leva ao Querendo, com o Mão Blast. De novo, eu não sabia que Valiplum me aprendia Mão Blast. Mas apesar das grandes perdas, eu consigo lidar com o time da Erika numa boa, com o Elegante e o Flatus, solando os dois últimos Pokémons dela. E com isso, finalmente vencendo esse ginásio. Após a vitória e depositando alguns dos companheiros, vamos lá os próximos incautos antes de ir atrás do Giovanni. Um dos Pokémons encontrados foi um Litwick, capturado nomeado de Novo, sendo que é fêmea. E na pescaria foi um Crab, nomeado de Quase. Eu não me lembro porque eu nomeei ele assim. Eles foram os únicos incautos capturados e agora vamos ter um pequeno diálogo com o Giovanni. Nunca mais vou roubar. Esse cara foi tenso, mas não difícil. Ele começa com o Rhyhorn e eu com o Gabriel, que é o meu Venossauro, bufadão, grandão e poderoso.
O Bulldoze não causa bosta nenhuma, além de abaixar meu speed. Eu não perco tempo nenhum e eu levo o Rhyhorn com uma lapada só. Eu toda hora falando lapada só, né, mano? É que eu tenho que pensar em falar alguma coisa aqui. O próximo é um Klinka, que usa um Acrobat que quase leva. Foi só um minúsculo aqui pra levar ele. Por um milagre de Deus, o Gabriel não morre. E graças ao Sleep Powder, o Glinga começa a dormir. No campo eu coloco o Elegante, já evoluído. Eu boto o Klinka pra dormir mais uma vez. Só que aparentemente o Giovanni odeia moves de status. E ele troca o Pokémon imediatamente pra mula com cabeça. Eu coloco esta mula pra dormir mais uma vez. Enquanto ela usa Hidden Power com crítico, que parece que não deu nada. O Giovanni mais uma vez troca pro Glingar mais uma vez. Enquanto isso o Elegante só fica dormindo, né, mano? O Glingar continua utilizando Acrobat, enquanto o Elegante continua firme e forte. E eu decido apelar mais uma vez pro sono, enquanto isso o Glingar continua no Acrobat. E como vocês puderam ver, se a IA não tem itens de cura de status negativo, ela só troca de Pokémon, mano. O Giovanni troca mais uma vez para o Mudstalo, que é o verdadeiro nome do Pokémon. E continua só no Hidden Power, que não tá causando quase nada. E lembrando que o Elegante tem Slash Off, mano. Portanto, ele pode recuperar o quanto ele quiser. Enquanto o Giovanni só fica na poção. E olha, eu tava pensando que eu ia levar o cavalo gigante, mano. Só que eu esqueci que esse cavalo é mais rápido que o Elegante e mata ele. Que legal, né? E depois disso, o Zemex se encarrega de levar o Odisseu. Eu vou chamar ele assim. E o próximo Pokémon do Giovanni é essa praga de Glinga que até agora não morreu. Eu não tô entendendo porque o Giovanni quer priorizar tanto esse Pokémon. Assim, eu não vou negar que Glinga e a evolução dele é braba, né? Mas pô... Bom, o próximo Pokémon colocado no campo é o Electron, que é aquela Eevee que eu peguei anteriormente. Agora virou um Espio. Na verdade é Jolteon, desculpem. Bom, o Electron só fica utilizando Bite no Glingar e quase o leva. Só que mais uma vez, Giovanni, essa é a sua prioridade em proteger o Glingar. E bom, eu sacrifico o Electron usando Thunder Wave e paralisar o Kangaskhan. O Pokémon que está no campo é o Desdém, que estava guardado lá no computador faz um bom tempinho, mas agora está sendo útil e quase é morto pela Kangaskhan, só que ele tanca lindamente, brabo. E finalmente, levo esse maldito Glingar. Ô Giovanni, é sério, por que você tá priorizando esse bicho? Esquece. Agora vamos acelerar um pouco os passos. Os próximos Pokémons a serem capturados foram um Timétio, um Snorlax e um Raticate. E também um Venonat. Então vamos lá. O próximo ginásio será o do Koga. E vai um spoiler pra vocês. E foi bastante fácil, eu não perdi absolutamente ninguém. Eu sei que alguns aí devem estar se perguntando: pô, Brian, você ultrapassou o level cap, né? Então, o jogo ele distribui bastante XP mesmo. E não deu muito pra equilibrar as batalhas. Bom, é isso, espero que compreendam, por favor. E lá no dojo eu pego o Hitmonchan e o Goldin. E na luta com o rival também não tive problema nenhum. Eu imaginei que ele estaria mais forte, por isso coloquei meus Pokémon no level 44, mas aparentemente não. Portanto, perdi ninguém. E depois de ter pego a Lapras ali com carinho, eu fui lutar contra o Giovanni. E eu não preciso falar nada, né? E agora teremos uma batalha épica contra uma das líderes de ginásio mais fortes do universo Pokémon. Cara, eu só peguei o countdown, buffei ele de Road Dance até dizer chega e amassei o time da Cynthia. E agora alguns minutos para admirarmos esta box maravilhosa. Sai daqui, gata. E os próximos Pokémon são um Rhyhorn que infelizmente fugiu, um Pikachu, um Yanma, um Rogerhola, belíssimo nome aliás, um Tentacle e um Psyduck. E como fóssil, o Omanite e Aerodactyl também. E o próximo ginásio seria a do Koga, mas como vocês já esperam, eu acabei com ele completamente. É só pegar água, colocar um Rain Dance e ser feliz. E a do Giovanni também, né? O cara só usa Pokémon Terra, como eu já disse. Só colocar chuva no campo e se jogar na lama. E agora vamos pra penúltima batalha com o rival. Finalmente uma batalha equilibrada, né?
Ele começa com Pidgeot, eu com Testone, que é meu Snorlax. Ele só fica baixando meu ataque com Fit and Dance, enquanto eu uso o Body Slam e paralisa ele no primeiro turno. Bem, depois de um pouco de enrolação, ele finalmente derrota ela. O próximo Pokémon dele é o Rhyhorn. Nesse momento eu utilizo o Rest para recuperar o HP do meu Pokémon, o Snorlax. Só que o Rhyhorn usa Rock Blast, que quase o derrota. Só que por um milagre divino isso não acontece. E assim o Snorlax recuperando todo o HP. Eu decido trocar que nesse momento eu achei que nada dava efetivo no Rhyhorn, mas eu acho que dava. Eu troco pro Gabriel e ele também troca pro Executor. E como o Gabriel não é efetivamente contra o Executor, eu troco mais uma vez. E o rival também trocar mais uma vez pro Charizard. E eu decido utilizar o Flatus assim mesmo. Enquanto isso o Charizard usa Scarface, que não é nada perto desse Pokémon. Enquanto eu uso Acrobat, pensando que o Flamethrower não vai levar o Flatus, justamente por ele ser de fogo. Mas mesmo assim, ele não tancou o Bostil e foi tonado, ou derrotado, ou tombado, ou qualquer palavra que se refira a derrota. No campo eu coloco o Soninho, eu utilizo Surf e derroto o Charizard de uma vez. O próximo Pokémon é o Execute, eu troco imediatamente pro Carinho, que é o Deep Powder, mas esse merda desse rival acaba trocando de Pokémon, colocando o Alakazam no lugar. E o Carinho tá dormindo. Depois de um tempo botando a cachola para funcionar, eu decido trocar justamente pro Paluto, que é o Primeape e é lutador. Obviamente nada é efetivo contra ele, e um Close Combat dá um tapão na cara do Rhyhorn. O rival coloca o Alakazam de volta no campo, e pensando que um Psyche não seria o suficiente para levar pro luta, o Intellihag deixou ele no campo, e foi derrotado. Eu coloco de novo o Snorlax, e o rival insiste em buffar o Alakazam, não sei porquê. E finalmente levanta esse cabeça de teta. E também o Execute. E o último Pokémon dele é o Gyarados, mas a partir daí não tive problema nenhum. Tá suave. E agora eu vou apresentar para vocês os membros para essa Elite dos 4, que vai solar todo mundo, eu acho. Temos ele, Gabriel, Soninho, Suzano, Testone, Novo, sim, esse é o nome dele, e por fim, Carinho. Estes serão os membros que irão solar a Elite dos 4 ou não, vamos ver agora. Começando pela... Tá, eu esqueci o nome dela, pela primeira líder da Elite dos 4. É isso. Ela começa com o Duingo e eu com o Gabriel. Eu primeiramente boto o Lente Seed pra me assegurar de que eu irei ficar bem. Enquanto isso, ela já lança um SB no meu da cara. Pra que essa agressividade, minha filha? Eu utilizo o Giga Drain pra recuperar a minha vida e dar um daninho. E quase derrotar ele, mas ele tanca por algum motivo existente. Mas o Lancid cuida do resto. E depois de muita stall, eu consigo acertar o Body Slam na cara dela e derrotar essa... Mano, eu odeio Pokémon de stall. Eu só não odeio quando é comigo. O próximo Pokémon dela é o Cloyster e até o momento ela não faz nada, além de jogar espinhos no campo. Então eu decido manter o Testone no campo e utilizando Podzão nela. Ele até tanca muito bem no começo, mas o que tá me preocupando mesmo são os Spikes. Bem, vamos lá para o próximo líder da Elite Four. Ele começa com o Onix e eu com o Gabriel. A vantagem é óbvia, né? Então usar o Gigadrinho para acabar com ele. Só que o Sturdy o defende. E por algum motivo, o líder quer manter esse Onix. Não me pergunte o porquê. E ele troca por Hitmonchan. Eu coloco o Lancid no campo para absorver a vitinha deliciosa dele. Pensando que ele teria algo efetivo, eu troco pro Soninho. Mas ele só usa Scardrop, que não causa nada. Enquanto eu decido buffar o Soninho, o treinador decide trocar para aquele Onix fraco de novo. Ou eu ia falar que a IA desse jogo é meio burra, né? Só que ele usou a cura no Onix de novo. Eu troco pro Gabriel e eu uso o Lancid dessa vez, só que erra. Enquanto o Onix usa Rock Tomb, que apenas diminui minha velocidade. E com apenas um Gimadrinho eu consigo levar esse Onix finalmente.
Eu queria saber por que armazenar um Pokémon tão fraco? Ele retorna com o Hitmonchan e eu decido colocar o Gabriel no campo porque ele só usa Skydrop e moves lutador não são efetivos contra ele. Só que aí ele decide trocar pro Hitmonlee, que inutilmente, pois eu uso o Giga Drain. Além de recuperar meu Pokémon, eu quase levo ele. Só que eu também sou meio burro, né? Porque por algum motivo eu troco pro novo, sendo que eu podia levar o Bulbasauro nele numa boa, mano. Mas não foi em vão, pois eu uso só um Overhit e acabou. Mais uma vez, Hitmonchan no campo e eu só uso um Flame Burst, só que não levou. Eu achei que ia levar. Pra compensar esse erro, eu decido botar de volta o Soninho, só que esse merda acaba trocando pra mais um Onix. E quase leva o Soninho incrivelmente, só que eu consegui levar o Hitmonchan e o Onix. Como vocês poderão ver, eu dei uma acelerada no emulador. Eu tava sem paciência. Para enfrentar o próximo Pokémon dele, que é o Machamp, coloco o Carinho no campo. Eu começo a usar Slug Bomb. Enquanto isso, ele usa Buck Up, começa a se buffar. Isso tá me dando um leve preocupação, mas não muito. Mas agora eu tô realmente começando a me preocupar, porque além de se recuperar, os danos do Carinho não estão sendo efetivos. Eu volto mais uma vez com o Slug Bomb. Só que ele tá sendo cooperativo e tá usando apenas Rock Tomb, ainda bem. Só que ele cansa e usa Cross Chop e leva ele numa lapada só. Primeiro F no chat. Eu coloco o novo no campo e apenas com um Overhit consigo levar ele. E o último Pokémon deste Elite Four. O terceiro líder da Elite Four sempre me dá um pouco de calafrios, porque é sempre no terceiro que eu me ferro. Portanto, eu estou bem preocupado, sabe, mano? Mas com fé e coragem, nós vai. O primeiro Pokémon dela é o Gengar e o meu é o Suzano. De início eu penso que o Gengar tem Levitate, mas não. O Earthquake acerta ele e o leva ele. Ou não, né? Por conta disso, ela recupera o Gengar, né? Essa filha da mãe. Eu começo a acelerar no emulador, né? Como vocês puderam ver. Só no Earthquake e finalmente levo ele. O próximo Pokémon dela é o Golbat. Spoilers, esse Pokémon não é fantasma. Vai saber o porquê ela escolheu ele como Pokémon. Mas não tem problema, pois o Soninho vai levar ele daqui a pouco. Ele usa Eye Counter, enquanto eu uso Psyche. E como vocês já sabem, Poison perde para Psíquico, então ele morre rapidinho. O terceiro Pokémon dela é mais um Gengar. Real, mano, a primeira geração tava precisando de mais bichos, viu? Eu decido trocar pro Suzano. Enquanto isso ele usa Shadow Ball, que deu um dano bem considerável, né? Eu decido usar Earthquake e ele erra o Hipnose. E ainda bem que ele também não tem Levitate, só que ele também tanca. Eu tô achando que os EVs desses Pokémon estão bem altos, viu? E o Hipnose acerta desta vez. E eu decido trocar por um novo, achando que não ia acontecer nada demais. Achei que ele ia sobreviver ao Shadow Ball ou etc, mas não. Ele morreu. F no chat, galera. Eu decido trocar o Soninho, pensando que ele também poderia sobreviver ao Shadow Ball. E também não sobrevive. Em resumo, esse Gengar derrotou todo mundo. E foi a partir desse momento que eu perdi. Ou será que não? Bem, eu já expliquei antes, no meu Nuzlocke, eu não vou considerar isso como uma derrota. Só a partir do momento que eu perder todos os meus Pokémon da minha boxe, eu serei derrotado. Terei que reiniciar tudo de novo. E como tem muito bicho de sobra, refiz outro time. Temos aqui o Aerodactyl, Hitmonchan, o Fernandinho, Zemex, Menos e o Pika. Esses serão os membros do novo time. E eu irei continuar a partir de onde eu perdi. Retornemos ao ginásio do tipo fantasma, né? Entre algumas bilhões e 500 as. E agora sim eu posso dizer para vocês que eu não perdi ninguém. Agora vamos ir pro líder do tipo dragão. Esse vai ser interessante. Ele começa com Gyarados e eu com o Lombada, o meu Hitmonchan. Eu uso o Thunder Punch e apesar do Gyarados tomar 4 vezes o dano, ele tanca muito bem. E o Lombada também tanca o belíssimo IP Beam dele e o levando. O próximo Pokémon dele é o Aerodactyl e eu troco pro Zemex, porque ele é voador, obviamente. E após o Wing Attack ele usa IP Beam no Zemex e quase é derrotado, mas ele consegue tancar, só não consegue levar.
eu troco pro meu Raichu, o Pika. E ele é mais rápido que o Aerodactyl, incrivelmente, usa de Charge. E também o Levando. E o próximo Pokémon dele é o Dragonair, que a princípio eu pensei que não seria grandes perigos, por isso eu usei Thunderwave. Enquanto ele usa Outrage, misericórdia, ele também consegue se curar. Parabéns. Obviamente eu troco pro Anão, pra ver se tanca esse Outrage dele. E tancou, entre aspas, né? Mesmo assim. Pra tentar dar um dano nele, eu uso o Iron Head, que não deu quase nada. E quase é derrotado pelo Outrage. Sorte que, além de não ter levado, o Dragonair ficou confuso. Eu troco pro Fernandinho, pra tentar botar ele pra dormir. Enquanto isso, ele sofre os efeitos da confusão. Só que, como a inteligência artificial desse jogo é inteligente, ele troca pro Dragonite dele. Imediatamente eu troco pro Lompada, que tem Ice Punch, ou seja, vitória garantida, né? Com certeza, ou não. Conseguiu tancar, se recuperou um pouco e agora vai usar poção, né? Oh, maravilha. Mas eu uso Ice Punch mais uma vez e não leva ele. Mas como ele só fica na poção, não fica fácil, né? Eu realmente espero que fique fácil. E realmente ficou fácil. O próximo Pokémon dele é aquele Dragonair com metade da HP. E como não foi nada demais, eu consigo derrotar ele. O próximo Pokémon dele é mais um Dragonair. Esse cara tem que treinar mais Pokémons. E quase derroto ele por um level de HP. Mas com o Mad Punch consigo derrotar ele. E a paralisia não deu nenhum efeito. Agora sim, estamos prontos para enfrentar o último desafio. O rival. Que até hoje eu quero entender como é que ele chegou a ser campeão antes da gente. Agora vamos lá. Última batalha. Depois dessa longa jornada. Ele começa com o Pidgeot. Vendo isso, eu coloco o Pika para lutar contra ele. Só que incrivelmente ele consegue sobreviver. Como eu amo EV. Eu tento paralisar ele usando Thunder Wave. Só que ele troca pro Raidon. Nesse momento eu troco pro menos para tentar detê-lo. Só que o Raidon usa Earthquake e tira metade da vida dele. Porém, presumo que ele seja mais rápido que o Raidon, o que seria verdade, já que o rival troca imediatamente pro Gyarados, né? Meu Deus do caralho. Olha só quem fala. Eu troco rapidamente pro Pika. Enquanto isso, o Gyarados usa Trash, que apesar do dano, o Pika consegue tancar. E consegue levar o Gyarados também, graças a Deus. O próximo Pokémon dele é o Alakazam, esse monstro aí. Eu decido trocar pro Anão, que é o Aerodactyl, esse é o nome dele. Como ele tem Crunch, ele é efetivo contra o Alakazam. Só que ele acaba usando Reflect, que apesar de ter dado um dano muito bom, diminui a capacidade de derrotar ele com uma lapada só. E eu fico só nessa, ele fica Restore e eu no Crunch, né? O exceção de saco do cara. Só que o Futuri Sing do Alakazam acaba atingindo o Anão e dá metade da vida dele. Só que eu decido permanecer ele ainda aqui e quase o leva. Só que o rival continua nessa mesmice de Full Restore. Só que finalmente derrotando o Alakazam. Ou melhor, o Aerodactyl derrota o Alakazam. Eu tiro o Anão e eu coloco o Zenex no lugar, pois ele usa Rock Tomb. Eu utilizo o Homearm contra ele. E apesar de ser lutador e ele pedra, ele toma só um pouco de dano. E ainda falo que esse Pokémon é ruim, viu? Duvido muito. Então, ao invés disso, eu uso o Earthquake, enquanto ele também usa o Earthquake, que aí sim dá um dano muito legal. Eu troco pro Hitmonchan para deixar o outro Pokémon sobreviver, só que ele também não vai sobreviver, porque ele toma metade do dano. E o rival troca de Pokémon. Eu uso a Mad Punch, só que ele foi mais esperto, né? Como podemos ver. Pensei que ele poderia ser mais rápido, só que ele dá um Fire Blast e o Lompada finalmente cai. Eu decido trocar pro Anão, esperando que ele também fosse mais rápido. E ele realmente foi mais rápido e derrotando o Charizard numa lapadinha só. Mais uma vez o rival coloca o Raidon de volta. E dessa vez eu decido encarar ele com um Anão, com Iron Head. E deu bom, mano. O próximo Pokémon dele é o Pidgeotto. E com apenas um punch também o levo. E a partir daqui é só festa, mano. Pois o último Pokémon dele é o Executor. E apenas com alguns cliques eu consigo derrotar ele. E a Elite Four inteira. Bom, o vídeo foi esse, cara.
tenho muito a falar não. Eu só que vim aqui pra agradecer quem ficou até aqui. E talvez um próximo vídeo aí, mano. Não sei. Tô começando um canal, então tô postando qualquer bosta que der na telha. Bom, é isso. Muito obrigado. E nós estamos junto. Se cuida, fica com Deus. Siga teus sonhos e qualquer mensagem boa pra sua vida. Tamo junto.